Gente linda, gente do bem. Vamos falar de Natal, gente. Natal, esse que é comemorado, o aniversário do mestre dos mestres. Vamos pegar um copinho com água. Hoje eu peguei a mais bonitinha, ganhei de Natal, gente. Ó. O copo mais bonito que você tem na sua casa, mesmo que ele for o copo de requeijão, que já na minha vida foi. A Bíblia Sagrada, Mateus, o apóstolo que mais amo. Eu gosto da forma que ele veio, que ele escreveu sobre a vinda do Mestre, que ele veio nos trazer de uma forma mais ampla a visão que ele teve sobre a vinda do Mestre dos Mestres, nosso grande amor, Jesus. Todo cristão ama essa data, Natal. Nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, casada, né, gente? Assim se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja bem, um rapaz que teve uma noiva prometida a ele, há uns dias antes do casamento, descobriu que ela estava grávida e não era dele. E esse homem, para não defamá-la, ele poderia ter falado para todos, ela seria apedrejada até a morte por esse ato. Mas não, olha que homem, José. Então, ele decidiu deixá-la, mas sem falar nada a ninguém. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Hoje já sabemos que é Gabriel. Hoje eu tô com um colarzinho que eu ganhei de minha filha Bruna, de Natal, de Arcanjo Miguel. Sua espada e suas asas. Em algumas religiões falam que é das valquírias, né? Mas para mim é Arcanjo Miguel. Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Cabe nós, almas desse mundo ainda tão ignorantes, em tentar falar sobre isso, né? Só sei que é grandioso mesmo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz. Esse foi Isaías, né, gente? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu antes que deu à luz seu filho. Quer dizer, não conheceu, então ele não coabitou com ela, não fez sexo com ela enquanto esse filho não nasceu. E não o conheceu, não a conheceu, né? Até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aí teve a visita dos magos, né, gente? E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde estás aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses magos passaram por Herodes, né? Perguntaram. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia nascido o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá a guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Isso diz um profeta, né? Isaías. E então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-se exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participame, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se. Na verdade, não era uma casa, né? Era um estaleiro, um estábulo onde colocavam os animais, porque em Belém aquele dia era dia de um dia especial para Belém, onde todos estavam lá, né? E os hotéis estavam cheios. José e Maria não acharam nenhum lugar, então o único lugar que conseguiram colocar Maria deitada para ter seu filho foi em um estábulo. E colocando José em um ninho que eles fizeram, né? Como se fosse um ninho. Olha só, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, nos ensinando a simplicidade, né? Então, na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros,
Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aí teve a fuga para o Egito, né? Que eles ficaram sabendo que Herodes ia matar todos os primogênitos daquela época. E eles partiram fugindo. Imagina essa mulher com um bebezinho que acaba de dar à luz, precisando de cuidados, de descanso, estar em repouso. Pegaram o burrinho, José e Jesus, e fugiram para o Egito. E lá ficaram 12 anos. Jesus veio com 12 anos e voltou para morar em Nazaré, até então ele ter a idade de começar seu ministério, a nos ensinar a boa nova, a como nos comportarmos nesse mundo, a conduta de um ser humano para que ele esteja felicidade, não só nesse planeta, mas em outras vidas, né? Onde ele ensina a nos comportarmos para termos felicidade. E esse mestre dos mestres, maravilhoso, nasceu num lugar simples. Ficou fugido com os pais no Egito, teve os ensinamentos egípcios também. Tão sábio o nosso mestre, com 2 ensinamentos, tanto da parte da onde ele veio, dos pais, quanto do Egito. Depois foi morar na cidade de Nazaré, onde era uma das cidades mais simples. Tanto que o escriba tem um momento da passagem de Jesus que fala: pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa de Nazaré? E é das coisas simples, né, gente, que nascem as melhores bênçãos para a nossa vida. Que esse Natal passamos acolhidos com nossa família, a quem tem, abraça-os. Quem não tem, tem um pet, um cachorrinho, um gatinho. Quem não tem, tem a sua espiritualidade, seus mentores, seus anjos da guarda. A tudo vamos dar a gratidão. Gratidão ao Pai por tudo. Cada um nessa terra veio com uma missão, uma prova, que eles, nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, todos os seres celestiais dos mundos de luz, nossos mentores queridos, Senhor Jesus, nos ilumine, nos dê sabedoria para que o ano que comece de 2026, que nós sejamos mais sábios na nossa conduta. Vamos colocar mais os ensinamentos do Mestre, cada dia se modificando um pouco mais, porque ele nos ajuda, sim,
a modificarmos nossa conduta dia a dia. Como eu sempre falo, a boa nova de Jesus, o Evangelho, seus ensinamentos não é uma religião, e sim uma conduta de vida. Um beijo na alma. Feliz Natal. Feliz reencontro com esse menino Jesus. Reencontro com o Mestre. Que ele venha nos transformar. Que ele venha nos trazer cura. Cura mental, cura física, cura espiritual. Gratidão ao Pai pela vinda desse Mestre dos Mestres a nos ensinar essa conduta maravilhosa de vida, essa forma de vida, essa boa nova, o nosso Evangelho. Obrigado pelos nossos mentores espirituais, nossos guardiões, que eles tragam para a nossa água o remédio fluídico, nas aguinhas dos nossos animaizinhos, que abençoe nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, familiares, amigos. Vamos alargar mais, que seja o planeta Terra inteiro abençoado nesse Natal, envolvido com uma luz de cura, uma luz de transformação. Que esse planeta, o mais rapidamente possível, se torne um planeta do amor ao próximo, como Jesus veio nos ensinar. Vamos alargar um pouco mais ao universo inteiro, onde tiver um irmão ou uma irmã, encarnado ou desencarnado, que ele seja abençoado nessa hora. Gratidão por tudo. Jesus os abençoe grandemente. Até a próxima, se Deus quiser. Feliz Natal, feliz Ano Novo, gente. Beijo na alma.